Queridos, nós estamos terminando o DIV, o Dia da Imersão na Visão, cujo tema foi Fica Vivo, cujo versículo-chave foi: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Juízes 2. Nós tivemos primeira preleção: não morre não, seja um líder imortal. Tivemos a segunda preleção: líder Barnabé, encorajador, liderança encorajadora. O líder Barnabé, encorajador até em pandemia. Terceira preleção, que foi essa da pastora: os filhos não podem se esquecer, eles são o rebanho mais precioso. Nós vamos terminar, então, prometo que eu não vou me alongar, mas eu preciso falar para vocês: liderança do Senhor, discípulos de Cristo, pessoas que estão aí recebendo. Nós temos aí, olha, 64 links, considerar 2, 3 pessoas em cada conexão, estão aí ó, quase chegando às 11 da noite conosco. Glória a Deus por sua vida, só no YouTube, fora os outros canais. Mas a mensagem para a gente terminar esse DIV: liderança em Patmos precisa ter revelação. A liderança, principalmente em tempos assim, ela precisa ter revelação. Eu queria ler o texto com você, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, o verso de número 9 em diante, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no meio e na perseverança, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Patmos é o nome da ilha em que João estava exilado. Era uma colônia penal do Império Romano daquela época, estava na costa da Ásia Menor. João, ali ele escreveu, nessa ilha, ele escreveu o Apocalipse, cujo nome nada tem a ver com caos ou catástrofe. Talvez na sua cabecinha, na minha, muito tempo também ficou Apocalipse associado a caos ou catástrofe. Mas a palavra Apocalipse significa descobrir, revelar, tornar manifesto. Amém? Então Apocalipse é revelação. Ou seja, João, mesmo exilado, ou seja, mesmo em isolamento social, ele teve revelação. E é essa palavra que eu quero trazer para você nesta noite. Mesmo em confinamento, mesmo em exílio,
mesmo em isolamento social, você é um ministro labareda de fogo. Ainda que os homens olhem e achem que está morto, como ficou ali parecendo morto quando ele caiu aos pés de Jesus, mas na verdade você é um adorador. E o Senhor te toma pela sua destra poderosa, te coloca de pé para você levar revelação a essa geração que precisa de uma boa notícia. E Apocalipse é boa nova. Apocalipse é um livro otimista. Apocalipse é uma revelação que vem de Deus. João era líder, João era discípulo amado, e João foi o último discípulo a morrer. Isso tem um significado. A carta foi escrita depois do ano 90, 95, e na verdade ele é o último apóstolo a dormir no Senhor, a morrer. Ao que tudo indica, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas estavam sofrendo forte perseguição do imperador romano da época, que era o Dominiciano. E essa revelação que João teve, ela foi simultaneamente para advertir os cristãos que tinham se tornado apáticos e encorajar ou estimular aqueles que estavam fielmente lutando neste mundo. É uma palavra então para nós também nesse tempo. O líder que está em Pátimos, o líder que está em confinamento, exílio, isolamento, ele precisa ter revelação, mas não da sua própria mente, não do seu próprio coração, mas revelação que vem do alto, revelação que vem de Deus, revelação que inspira no Espírito, revelação que move as montanhas, revelação que muda e transforma uma realidade. Como nós temos dito, a nossa fé não nega a realidade. Nós não andamos alienados dizendo, isso não está acontecendo, não está acontecendo nada. Não, a nossa fé não nega a realidade, a nossa fé transforma a realidade. E o líder em Pátimos, ele tem revelação exatamente para abrir a boca e profetizar. A igreja perseguida precisava saber da vitória final de Deus. Quando eu sei que eu tenho em Cristo vitória, quando eu sei que há uma vitória final em Deus, quando eu sei que em Cristo eu já sou mais que vencedor, então eu tenho encorajamento a perseverar, porque a vitória é garantida no nome de Jesus. Mas talvez você está aí dizendo, pastor, eu sou esse líder, realmente eu estou como João, exilado, isolado, parece que não há o que se fazer, parece que as lutas vêm de todo lado, parece que há uma perseguição enorme contra a igreja, nesse tempo, contra o povo de Deus, parece que realmente a cultura é a cultura do caos, a cultura da catástrofe, mas agora o que eu vou fazer? Porque as pessoas me procuram, as pessoas querem saber, e se alguém me perguntar, e quando tudo isso passar, o que vai acontecer? Porque nós temos ouvido também, pastor Gênesis até falou, dessa cultura do medo, da cultura do desânimo, e há alguns ainda que já estão projetando dias piores. Se já não bastasse a instabilidade para muitos, o medo para muitos, o desencorajamento para muitos, eles estão falando que o pós-pandemia será pior. Misericórdia. Em Pátimos, a liderança, você e eu, nós temos a revelação da parte de Deus. O Senhor traz clareza, o Senhor traz propósito, o Senhor traz palavra. Talvez você diga, eu não sou o melhor da minha casa, eu não sou o mais eloquente, eu não sou o mais... Deus, Ele escolheu as coisas loucas, Ele escolheu aquelas que não são. Deus me escolheu, Deus te escolheu, e se Ele nos escolheu é para marcarmos essa geração através de uma revelação, de uma iluminação que não venha de nossa parte, mas venha do céu, venha do Senhor. E se alguém te procurar perguntando o que será, o que vai acontecer, e quando tudo isso passar, e eu quero finalizar essa mensagem dizendo que você precisa ter revelação. E para responder a essa geração, quais revelações um líder como você, ainda que esteja em Pátimos, precisa ter? Que tipo de revelação?
Quais revelações um líder como você precisa ter, ainda que esteja em Patmos? Primeira revelação, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisas boas cooperam? Sim. Coisas ruins cooperam? Sim. Então, se houver revés, se houver infortúnio, se houver tribulação, se houver alguma escassez, todas elas hão de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito, porque o Senhor, Ele já está olhando o cumprimento dos seus propósitos lá na frente, e a revelação em Patmos, ela não busca somente aquele momento, aquela perseguição, mas a vitória que nós temos garantida em Cristo Jesus, porque Ele venceu. Primeira revelação que você precisa ter em Patmos, primeira revelação que você precisa ter, ainda que esteja isolado, primeira revelação que você precisa ter, se alguém te perguntar, e o que será quando isso tudo passar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda revelação, que dias melhores virão. Segunda revelação, dias melhores virão. Não seja o porta-voz do caos, não seja o porta-voz da catástrofe, porque você tem revelação, o Apocalipse fala de tornar manifesto, e a vontade de Deus, o plano de Deus, os pensamentos do Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A revelação então é essa, que dias melhores virão. Pastor, mas o mundo está indo de mal a pior, o príncipe deste século está cegando o entendimento de muitos, mas a batalha pode estar sendo travada, mas a guerra toda já foi vencida lá na cruz. Jesus já venceu, Ele despojou, Ele tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, e Ele prevaleceu porque Ele ressuscitou, e Ele está voltando para resgatar a sua noiva. Na pior das hipóteses, porque essa não existe para nós, mas na pior delas, cada dia que passa é menos um dia para a volta gloriosa do Senhor. E a pregação, a revelação é essa de Cristo glorificado. Mas já é uma outra revelação. Eu quero falar da terceira agora. Qual revelação o líder precisa ter, ainda que esteja isolado em Patmos? Terceira, que Cristo está em nosso meio. Tem uma canção, se Ele está conosco, não há o que temer. Aquela canção. Se Ele está conosco, não há o que temer, né? Amém. Então é essa mesmo que você entendeu. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Olha só, aqui em Apocalipse capítulo 1, quando esse líder, esse discípulo, esse apóstolo de Cristo chamado João, cujo nome significa Jeová é gracioso, ou agraciado por Jeová, olha só, ele está ali, e quando de repente ele se volta para ver quem falava com ele, e ele olha e vê 7 candeeiros. Quantos candeeiros de ouro? 7. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. E depois, mais à frente, nós já lemos, ele revela, dizendo que os candeeiros são as igrejas da Ásia. Ou seja, o filho do homem, o filho de Deus, aquele que estava ali naquela revelação, com as vestes talares, com o cinto no peito, com a cinta de ouro, com os cabelos brancos, com os olhos fumegantes como chama de fogo, aquele que era, que é e que há de vir era Jesus, e ele estava no meio
dos candeeiros. Ele estava então no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. E se Deus está conosco, não há o que temer. Esta é a revelação que precisa sair da sua boca, liderança em Pátimos. A revelação é que Cristo está no nosso meio. Cristo está no meio da igreja local, Cristo está no meio da igreja de Cristo em Uberlândia, Cristo está no meio das nossas células, das igrejas nos lares, Cristo está conosco, aleluia! E a quarta e última revelação que um líder em Pátimos precisa ter, é que Cristo está glorificado, e tem as chaves da morte e do inferno. Parece que alguns estão se esquecendo de olhar para Cristo crucificado. Às vezes conseguem olhar para o Cristo martirizado. Às vezes conseguem olhar para o Cristo, aquele, profeta. Aquele Cristo que foi um mestre. Aquele Cristo que foi, o Cordeiro, tudo isso ele foi de fato, mas nós precisamos em Pátimos, em tempos assim de isolamento, de exílio, nós precisamos ter a revelação de Cristo glorificado. Cristo glorificado fala daquele que tem os cabelos brancos, e o branco nessa revelação fala de santidade, divindade. Então reconhecermos que Ele é santo, reconhecermos que Ele é Deus, reconhecermos que Ele era e há de vir, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele me dá sentido, o meu viver é Cristo. Então a minha revelação e a revelação que eu preciso transmitir é esta, que Jesus glorificado, com os cabelos brancos, ele fala de santidade, de divindade. Também a revelação de Cristo glorificado fala daquele que tem voz de muitas águas, eu gosto de usar esse termo. E essas vozes, ou a voz de muitas águas, fala de autoridade, de soberania. Ou seja, Ele governa. Ele não governa como um déspota, Ele não governa como um tirano, Ele não governa como um imperador do mal, mas Ele governa no seu reino de amor, de paz, de justiça e equidade, e Ele está glorificado, ou seja, Ele vem em glória, Ele vem em majestade, Ele vem com autoridade, Ele vem com soberania, Ele vem com santidade, Ele vem com divindade, a mão direita dEle. Quando fala da mão direita nessa revelação dEle glorificado que João viu, fala de honra, fala de autoridade novamente, e finalmente, aqui nesse texto que nós lemos, cuja palavra deve estar nos seus lábios, querida liderança celular, quer seja supervisor, líder de célula, líder em treinamento, anfitrião, discípulo de Cristo, membro de uma célula, aspirante a tudo isso, não sei, mas se você é de Cristo, saiba que você já também recebeu, João fala aqui no primeiro capítulo, o sacerdócio real. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então essa é uma influência que você deve ter nesse tempo. Mas olha, no verso 18 diz, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe por que você é um líder que tem revelação? Porque a revelação traz vida. Se Jesus, Ele tem nas mãos dEle as chaves da morte e do inferno, a morte não tem poder sobre a sua vida, a morte não tem poder sobre a minha vida, a morte ela não pode nos tragar, porque vencida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ela foi tragada. Jesus, Ele roubou não, que quem rouba é Satanás. Ele tomou as chaves do inferno e da morte da mão do diabo. Como a pastora Ana falou agora há pouco, se um crente deitar, tombar, não é simplesmente por causa de uma Covid, não é simplesmente por causa de um vírus, não é por causa de uma inflamação, de uma infecção, é porque Deus
cumpriu o propósito dele, ele cumpriu o propósito dele aqui na terra, e ele está sendo promovido agora cidadão celestial. Saiba disso, porque quem tem o domínio sobre a morte, domínio sobre o inferno, domínio sobre sobre as potestades, é o Senhor nosso Deus. E essa é a revelação que nós temos que ter nesse tempo. Esta é a revelação. E eu creio, querido, que você ficou até agora assistindo esse DIV exatamente para isso, para poder ser impactado, para poder receber palavra, para poder ser levantado nessa hora. E eu quero te convidar realmente que você se levante. Talvez você está no sofá, talvez você está na cama, mas nós estamos encerrando. Eu queria chamar também o pastor Gênesis, a pastora Ana aqui à frente, e nós vamos orar como autoridades nessa igreja local, como autoridades espirituais que também foram comissionadas pelo Senhor no mundo espiritual. Nós queremos orar. Chame lá o pastor Gênesis, não sei se ele me ouviu. Vem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos ministrar. Enquanto os levitas vão estar cantando, entoando, enquanto você estiver deixando a canção, sabe, a ministração penetrar mais ainda no seu lar, na sua casa, você vai se colocar de pé. João, ele se prostrou diante de Cristo glorificado ali em Patmos, naquela revelação, naquela visão. Ele se prostrou, sabe, mas o Senhor disse: não temas. Você não precisa temer, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, e exatamente porque Ele vive, Ele está glorificado. Ele tem poder para usar a sua vida em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Ouça bem, Ele vive, Ele reina, Ele tem poder para te usar em qualquer circunstância, ou em qualquer situação ou tempo. Saia da clausura, saia do exílio espiritual. Saiba que você foi levantado para ser uma voz profética, para falar de Apocalipse, não como caos ou catástrofe, mas como a revelação de Deus para a salvação do homem. Se você não crer, quem vai crer? Você precisa ser o primeiro porta-voz dessa boa nova. Oh, ei, oh, ei. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então deixa queimar, deixa queimar. Se levante aí e deixa queimar o seu coração, arder o seu coração com as revelações do Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O Senhor está contigo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Pai, nós oramos nessa noite. Nós oramos, ó Pai, abençoando, Senhor, cada família, cada irmão. Nós abençoamos, ó Deus, cada líder.
E que no nome de Jesus, cada líder nessa noite seja motivado, seja inspirado, ó Deus, a prosseguir em fé. Pai, que no nome de Jesus nós possamos estar, ó Deus, conectados todos os dias, ó Pai, em Tua presença, recebendo mais do Teu Espírito, fluindo no Teu Espírito, que possamos, ó Pai, todos os dias nos colocar, nos deixar queimar, ó Pai, porque eu sei que dessa forma, ó Pai, muitos também, ó Deus, nos verão pegar fogo e virão também para pegar fogo. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Nós, ó Deus, te honramos, ó Deus, pelas tuas palavras, por cada ministro, por cada pregador. Te agradecemos, ó Deus, por ter falado conosco. E que essa, ó Deus, palavra, que cada ministração possa continuar ecoando nos nossos corações. Não permita, ó Pai, que a nossa liderança, ó Pai, se esmoreça. Mas no nome de Jesus, que seja avivada, uma liderança consolidada, uma liderança avivada, que anda no temor do Senhor e que permanece firme até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos, ó Pai, o teu maravilhoso nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, ó Deus. E que o Senhor nos levante, ó Deus, como os Barnabés dessa geração, para que sejamos, ó Deus, os encorajadores. Nós declaramos, ó Deus, que nós não iremos retroceder, nós não iremos desanimar, Senhor. Nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, ó Pai, e vamos avançar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que o que vai se cumprir é a Tua palavra. Mentiras, falácias, oh Deus, nada daquilo, Pai, que o Senhor não disse, nada disso se cumprirá. O que vai se cumprir, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja é a Tua palavra, porque o Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. E nós somos contigo maioria, nós vamos avançar, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, com os nossos corações queimando, aquecidos para esse tempo que virá, ó Pai, em breve, aonde, ó Deus, as pessoas chegarão, ó Deus, as pessoas, ó Pai, experimentarão do Teu amor. As pessoas estão sedentas, querendo, ó Deus, experimentar desse amor que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo: eis-nos aqui, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, ó Deus, como diz na Tua palavra, que o final é sempre o melhor, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que o final, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, Senhor. Usa cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, das Tuas servas. Nos ajude a cuidar, ó Pai, desde aquelas crianças, ó Pai, mais novinhas, aos mais idosos, aos novos que se converterão, Senhor. Nós veremos, ó Deus, essa cidade se rendendo aos Teus pés. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Aleluia. Será que você pode dar um aleluia bem alto aí na sua casa? Eu sei que o horário está avançado, mas é muita unção, é muito favor, é muita graça de Deus sobre nós. Nós estamos com os corações assim cheios de Deus, gratos ao Senhor, porque mesmo diante de tanta luta que nós passamos hoje aqui para poder fazermos essa transmissão, havia algo realmente que estava tentando conspirar contra essa transmissão, contra essa palavra, mas nós cremos no Deus que nos dá a vitória. E se por um caminho o inimigo tem tentado entrar, por 7, ele já está fugindo da nossa presença, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus
seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Glória a Deus por sua vida. Que tive abençoado. Que Deus te abençoe e te dê um final de semana cheio da glória. Aleluia.